Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre desemprego estrutural e tecnológico. O que é o mundo do trabalho nesse mundo global? Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu peço a você, antes de mais nada, é que você deixe seu like. Que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal, que você comente no canal. Beleza? Estamos fechados? Vamos lá. Então, mundo do trabalho. Antes de falar sobre o desemprego, vamos falar sobre o trabalho em si, aqui nesse mundo global. Primeira coisa, característica desse mundo global, da globalização a partir da terceira revolução industrial. Inclusive tem vídeo sobre a terceira revolução, sobre globalização, é só procurar no canal, tá? Inclusive vai passar no vídeo aí a playlist sobre isso. Então, trabalho flexível é uma característica do atual mundo global. O que é o trabalho flexível? Remuneração de acordo com a produtividade, é um exemplo. Então, característica do mundo global hoje em dia é que você vai ganhar de acordo com o trabalho, mas a questão é, muitas vezes não tem tanto trabalho assim e as pessoas acabam ganhando uma remuneração, um dinheiro que não é fixo. Um outro problema global, é o desemprego. Desemprego causado pelo quê? Pela tecnologia. A robotização, a automação, que são características aí da terceira revolução industrial, que as pessoas são substituídas por máquinas e máquinas que funcionam através de softwares. A inteligência artificial, que já é uma característica da quarta revolução industrial, revolução 4.0, em que as máquinas nem programadas mais são por humanos, as próprias máquinas se programam, os softwares são feitos por máquinas, elas corrigem seus próprios defeitos, enfim. Característica atual, E aí nós temos, por exemplo, notícias, 80 profissões que podem desaparecer em até 5 anos com inteligência artificial. Notícia aí, 2023. Tradutor, assistente virtual, assistente de telemarketing. Se você liga para uma empresa de telemarketing, você vai perceber que muitas vezes você é atendido por um bot, por um robô. Exemplo de desemprego já causado pelas máquinas. Do mesmo jeito que você vai aos supermercados, muitos supermercados têm um atendimento automático, Você não é atendido mais por seres humanos, sim você passa as suas compras em uma máquina. Então, isso aí são exemplos de profissões, desemprego que estão sendo causados aí pela inteligência artificial, pelas máquinas. E aí vamos chegar aqui, à questão do desemprego, que são causados pelas máquinas, pela inteligência artificial, pela Revolução 4.0, só que tem o seguinte aspecto, Da mesma forma que algumas profissões são extintas, outras profissões são criadas, Na Revolução 4.0, por exemplo, nós temos o famoso influenciador, Tem o influenciador de TikTok, pessoa que faz o dia inteiro o vídeo para TikTok, pessoa que faz o dia inteiro o vídeo para o Instagram. Então, youtuber, Tem muitos youtubers que vivem só de YouTube. Então, e profissões ligadas também à tecnologia, como é o exemplo aí na imagem, da revista Exame. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui no vídeo, eu coloco na descrição, caso você queira entrar nesse link aí e estudar um pouquinho mais. Então, especialistas em inteligência artificial, especialistas em sustentabilidade, analistas de business intelligence, analistas de segurança de informação, engenheiro de fintech, ou seja, as novas profissões estão relacionadas exatamente com a inteligência artificial. Então, do mesmo jeito que existiu o desemprego causado pela inteligência artificial, pela Revolução 4.0, também há novas profissões surgindo. Só que não é na mesma proporção. Esse emprego não é do mesmo jeito que o desemprego. As pessoas que ficam desempregadas têm um número muito maior do que as que ganham essas novas oportunidades aí no mercado de trabalho, beleza? E aí isso é um problema, inclusive, para o mundo, porque o mundo, atualmente, ele está ficando envelhecido e com as taxas de natalidade diminuindo, tá? É o caso, por exemplo, do Brasil. O último censo brasileiro, que tem até vídeo aqui no canal sobre isso, ele mostra isso, que a taxa de crescimento brasileira está diminuindo. As pessoas estão envelhecendo e estão tendo menos filhos. Com o tempo, isso vai causar poucos trabalhadores ganhando dinheiro para sustentar os mais velhos, os mais idosos que ganham aposentadorias. Então, esse é um problema nacional do Brasil, mas também é um problema global. Inclusive, na notícia, a China ela está começando a enfrentar esse problema. A China, que é o segundo país mais populoso do mundo, ela está diminuindo o seu crescimento, tá? A China, que por muitos anos teve uma política de ter filho único, as pessoas poderiam ter só um filho. Atualmente não tem mais essa política justamente pela preocupação com o futuro da China, que vão ter muitas pessoas mais velhas pela melhoria da qualidade de vida, mas vão ter poucos adultos para sustentar essas pessoas mais velhas. E esse problema muitos países já enfrentam, como por exemplo o Japão, como por exemplo países europeus, enfim. Soluções, que até são apresentadas atualmente, o movimento que foi criado no TikTok,
e isso aqui tem relação com o Brasil, vida além do trabalho, né? Essas pessoas buscam com que a escala de trabalho no Brasil deixe de ser 6 por 1, né? 6 dias trabalhando para ter uma folga, para ser, por exemplo, 4 por 3. 4 dias trabalhando para ter 3 folgas intercaladas, né? Para ter melhor qualidade de vida e também para ter mais empregos. Então a ideia é essa. Então são soluções que vão ser discutidas em algum momento aí na nossa vida no futuro, beleza? Então vamos falar agora sobre os desempregos em si, do mundo global. Desemprego estrutural ou tecnológico. Esse desemprego, como o nome fala, tecnológico, é quando um humano é substituído por tecnologia, seja máquina, seja um software, seja uma inteligência artificial. Então, quando o humano é substituído por tecnologia, nós temos o desemprego tecnológico ou estrutural, porque mudou uma estrutura das empresas. Essa forma de desemprego, ela acaba com a profissão. A profissão não existe mais, certo? E aí, isso aqui acontece pela lógica do capital. Por quê? Porque quando você consegue uma máquina que substitui um humano, essa máquina, ela faz o trabalho em muito menos tempo, ela não tem doenças, né? Ela não tem problemas em casa, ela não tem problemas psicológicos, psiquiátricos, ou seja, para a máquina é muito mais interessante, ela ganha muito mais dinheiro, né? Para a máquina não, para a empresa, né? Ela ganha muito mais dinheiro com a máquina do que com o humano. Então a lógica do capital é sempre substituir o humano por máquinas, né? Exemplos, telefonista. Hoje em dia não tem mais telefonista, né? Você não precisa ligar para telefonista para ela passar a ligação para a pessoa que você quer ligar. Você liga direto pelo WhatsApp, inclusive. O datilógrafo, né? Que usava a máquina de escrever. Não existe mais, né? Exemplo, o cara da locadora. Antigamente você ia na locadora para escolher um filme para você assistir. Aí você pegava uma locadora, assistia e depois devolvia. Hoje em dia não existe mais isso, né? Você assiste nos streamings. E aí tem até uma notícia, uma curiosidade, né, de notícia interessante. A Blockbuster, que era tipo uma das principais locadoras do mundo, uma gigante americana, ela chegou a negar comprar a Netflix. A Netflix foi oferecida para ela por 50 milhões de dólares. E aí ela desdenhou, né? Os donos da Blockbuster falaram, não, isso aí no Netflix não é interessante, não. Lembrando que a Netflix, inicialmente, ela também era uma espécie de locadora, só que ela era uma locadora por correios. Você locava o filme e aí a Netflix entregava o filme na sua casa e depois pegava. Então, era uma locadora por correspondência, não era uma locadora que você ia localmente nela. Aí depois a Netflix virou a gigante do streaming que ela é hoje e a Blockbuster faliu. Blockbuster acabou. Então, o negócio inverteu e, assim, o valor de mercado da Netflix é gigantesco, é muito maior que um dia a Blockbuster já teve. Esse é um das formas, né, do capitalismo, dos exemplos do capitalismo mais marcantes que existem, né? Essa questão da Blockbuster e Netflix. A outra forma de desemprego é o desemprego conjuntural ou cíclico. Olha o nome, cíclico, é que acontece em ciclos. Acontece, deixa de acontecer, acontece, deixa de acontecer. Ele está relacionado com crises econômicas. Então, por exemplo, tem uma crise econômica no país, e aí as empresas, por conta da crise, elas demitem em massa. Só que aquela profissão, ela não deixou de existir, ela continua existindo. Aquelas pessoas, quando a crise econômica diminuir, elas serão recontratadas naquele mesmo emprego. Aquele emprego não deixou de existir, aquela profissão. Só não tem a vaga mais porque a empresa não vai investir mais naquelas vagas. Então, olha o exemplo aí, ó. Com pandemia e crise econômica, desemprego sobe para 3,5% em 2020, a maior taxa registrada. Por quê? 2019, teve a pandemia da Covid, né? Depois nós tivemos a guerra da Ucrânia começando, que afetou a distribuição dos recursos, né, de petróleo e gás pelo mundo. Né? O Brasil também tinha uma política, antes da pandemia, que era uma política de valorizar a moeda brasileira, para ajudar os acionistas de empresas, né, privadas e também para o agronegócio, porque aí eles ganhavam mais dinheiro exportando seus alimentos. Só que isso gerou um problema para o brasileiro. E aí, né, veio a crise por conta da pandemia e piorou ainda. Né? Então o Brasil teve uma das taxas de desemprego maiores da história aí, em 2020. E aí, com a crise diminuindo, né, a taxa de desemprego vai diminuir também e as pessoas vão ser contratadas novamente para os mesmos empregos de antes. Então, desemprego conjuntural, foi uma conjuntura de fatores que fez com que aquelas pessoas fossem demitidas. E é cíclico por quê? Porque crises econômicas, infelizmente, elas são cíclicas. Acontece um tempo, aí depois de muito tempo, tem aí um tempo de felicidade, né, de plano emprego, e aí vem outra crise. Né? A questão econômica, ela realmente é feita em ciclos. Por isso que é, né, desemprego cíclico ou conjuntural.
Bom, essa foi a aula sobre o mundo do trabalho na globalização, sobre o desemprego estrutural e tecnológico. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like mais uma vez, né? Caso tenha esquecido, que você deixe seu comentário, que você se inscreva no canal e que você compartilhe o canal para outras pessoas, tá? Muito obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado e até a próxima.